Hello, my dear friends, welcome to the Expert English Course 2.0, ok? Sejam todos bem-vindos para o Expert English Course 2.0. Este que é o teu curso que vai te elevar, ou seja, vai elevar a tua capacidade, vai melhorar a tua capacidade de falar o inglês fluentemente, ok? Esse curso é para ti, para mim, porque quando a gente ensina, a gente aprende mais. Esse curso é para todos nós, para nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades em inglês. Ou seja, curso este que vai nos ajudar a desenvolver as 4 habilidades de uma língua, que vai ser o reading, ok? O writing, o listening e o mais importante que é o speaking, ok? Então, antes de que a gente avance para a aula, deixa aqui lembrar, não esqueçam de baixar esse conteúdo aqui no PPT e não esqueçam de fazer os exercícios e não param de interagir comigo, porque essa interação é que vai te tornar expert na matéria. E por outra, não para de enviar o exercício aqui para mim fazer a resolução do exercício, ou seja, para fazer a correção do exercício e de certa maneira para ver até que nível te encontras em questões gramaticais e até que níveis te encontras em questões de pronúncia, em questões de escrita e em outros parâmetros da língua. A aula passada falamos sobre Present Perfect, ok? Que é uma ação que acontece no passado com resultado no presente. E hoje, como eu já disse, é uma sequência gramatical. Hoje vamos falar sobre o Past Perfect, ok? Hoje vamos falar sobre o Past Perfect. Então, seja bem-vindo à nossa 10ª aula. Sem mais dúvidas, ou seja, sem mais delonga, let's get down to the lesson. Past Perfect Tense. This is our lesson today. Essa é a nossa aula para hoje. O que é isso? Como a própria definição diz, ok? O Past Perfect is used to talk about an action that happened once or many times before the recent in the past, ok? Ou seja, é para falar de uma ação que aconteceu uma ou mais vezes no passado, antes de uma ação recente passada, tá? Quando você quiser falar de uma ação que se repetiu no passado, que aconteceu uma ou 2 vezes no passado, antes de uma que aconteceu recentemente no passado, um passado recente, você usa o Past Perfect, ok? Então, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo que nós criamos para si é She had cleaned the house. She had cleaned the house vai significar ela tem limpado ou tinha limpado a casa. O que acontece? É uma ação que ela já tinha feito e ela voltou a fazer recentemente no passado. Então, é daí que nós usamos o Past Perfect para uma ação que já tem feito várias vezes e ainda voltou a fazer recentemente, bem há pouco tempo, ok? Em condições normais, eu ia traduzir como She had cleaned the house. Ela tinha limpado a casa, mas a tradução correta é ela tem limpado a casa. Acabou de limpar agora, mas já tem limpado a casa, tá? Outro exemplo que temos aqui é We had seen this move before. We had seen this move before vai significar nós já tínhamos assistido esse filme antes, ok? É uma ação que já tem acontecido no passado, já tem assistido esse filme no passado, mas ainda assistiram bem há pouco tempo o mesmo filme, tá? E é para essas situações que nós usamos também o Past Perfect, tá? We had seen this move before. Nós já tínhamos assistido esse filme antes. Ele está a responder depois de assistir o filme mais uma vez, depois do filme terminar, ele lembra, de um cenário, nós já tínhamos assistido esse filme antes, ok? We had seen this movie before, ok? Let's see. Outro exemplo que temos aqui é They had gone to London. They had gone to London significa eles tinham ido a Londres. Eles já foram para Londres, mas ainda lembrou que já não é a primeira vez que isso acontece, tá? Já muitas vezes no passado, 1 ou 2 vezes, eles já tinham ido para Londres. Por isso que a frase diz que They had gone to London. E outro exemplo que temos aqui é I had explained her it all. I had explained her it all significa eu já tinha explicado tudo isto a ela. Não só você que lhe explicaste, mas eu também tinha lhe explicado isto a ela. É uma ação que já aconteceu no passado várias vezes, ok? Já fiz isso várias vezes e você acabou de fazer isso com ela bem há pouco tempo, tá? E eu falo que também eu já tinha explicado isso tudo para ela. I had explained her it
all. Ok? Let's get now to the structure. Agora, como formar o present perfect? Qual é a estrutura para formar o present perfect? Para formarmos o present perfect, a estrutura é, usamos o, vou colocar aqui a estrutura, ok? Mais abaixo, usamos o passado do verbo to have, nesse caso had, plus, mais o verbo, no past participle. Gosto de colocar aqui o exemplo, o past participle do verbo to be, o been, tá? É o had mais um verbo no past participle, como a definição diz, to form past perfect, we have to use verb to have in the past, tá aqui, had, que é o passado do have, in the past simple, and main verb in the past participle. E o verbo principal no particípio passado. Como exemplo, temos aqui, he had gone to Uganda. Temos aqui o had, que é o passado do have, e o gone, que é o past participle do verbo go, ok? Aí o verbo go no particípio passado vai ser o gone. He had gone to Uganda significa eles tinham ido a Uganda. É uma ação que já tem acontecido, eles já foram a Uganda várias vezes. Então, para falar que eles já tinham ido a Uganda, já tinham ido a Uganda, mas ainda assim foram mais, recentemente no passado, nós usamos o present perfect. Daí o exemplo, he had gone to Uganda, ok? Let's hear my family. O outro exemplo que criamos para si é you had finished your work. You had finished your work. Ou seja, eles têm terminado o seu trabalho. Frequentemente eles terminam o trabalho, nunca deixam o trabalho pela metade. E ainda assim, bem há pouco tempo, ainda assim ontem ou algumas horas, eles ainda terminaram novamente o seu trabalho. Então daí usamos usamos o past perfect. Porque é algo que já tem acontecido várias vezes no passado e voltou a acontecer num passado recente. Como exemplo temos aqui, you had finished your work, ok? Tu tens terminado o teu trabalho, tu tens terminado o teu trabalho. Outro exemplo que temos aqui é it had broken again. It had broken again significa isto, ou seja, tinha partido novamente, ou partiu novamente. Ou seja, é uma ação, partiu bem há pouco tempo, mas não é a primeira vez que essa coisa parte. Já tem partido várias vezes no passado, já tinha partido várias vezes no passado. Por isso é it had broken again. E por último, o último exemplo que nós criamos para si é they had forgotten your name. They had forgotten your name. Eles se esqueceram do teu nome, ou seja, eles têm esquecido o teu nome. Não é a primeira vez que isso acontece, eles já tinham esquecido o teu nome várias vezes, ou seja, já aconteceu várias vezes no passado que eles têm esquecido o teu nome. Não é o teu caso, ok? Não é o teu caso, não esqueçam os vossos nomes. Nós vamos continuar a conversar, vamos continuar a interagir e é o seu nome de cada um aqui que consta no nosso curso, que consta na nossa sala. Então, é simplesmente o exemplo. They had forgotten your name. Eles esqueceram o teu nome. Hoje, eles já têm esquecido o teu nome, voltaram a esquecer. Eles tinham esquecido o teu nome já antes, ainda assim voltaram a esquecer novamente, nesse caso num passado recente. Tá? Então, lembre, hoje falamos do past perfect. E aprendemos que o past perfect we use to talk about an action that happened once or more time before the present past. Nós usamos o past perfect para falar de uma ação que aconteceu uma ou duas vezes no passado, ok? E ainda assim voltou a acontecer num passado recente. E como exemplo, temos aqui she had cleaned the house. She had cleaned the house significa que ela tinha limpado ou tem limpado o quarto, ok? A casa, nesse caso, house. E depois outro exemplo que nós temos aqui é we had seen this movie before. Nós já tínhamos assistido esse filme antes. Você fala isso depois de lembrar um cenário, ou depois de terminar um filme, depois você lembra, oh, we had seen this movie before. Nós já assistimos esse filme antes, ok? E outro exemplo que nós tiramos aqui é they had gone to London. Eles tinham ido a Londres, eles têm ido a Londres. Não é a primeira vez que eles foram a Londres. Eles já têm ido a Londres, já foram várias vezes no passado, uma ou duas vezes para lá. E por último, outro exemplo que nós criamos é I had explained her it all. Eu
já tinha explicado isto tudo para ela. Não só vou tentar explicar agora, mas eu também tinha explicado isso tudo para ela, ok? E vimos a estrutura, como formar o Past Perfect. Para formar o Past Perfect, vimos que a estrutura é usar o verbo to have no Past Simple, no passado simples, que é o had, plus, nesse caso mais, o verbo principal no Past Participle. A título de exemplo, coloquei aqui o Past Participle do verbo to be, que é o been. E a exemplos colocamos aqui, he had gone to Uganda. He had gone to Uganda vai significar que ele tem ido a Uganda. Não é a primeira vez que ele foi lá na Uganda, ele já tinha ido a Uganda, ok? Não é a primeira vez, ele já tinha ido a Uganda. Outro exemplo é, he had finished your work. Ele tem terminado o seu trabalho. Ele já tinha terminado várias vezes no passado. Não é a primeira vez que ele termina o trabalho. Ele não deixa o trabalho pela metade, ok? Outro exemplo temos aqui, it had broken again. It had broken again. Partiu novamente. Ou tem partido. Já tinha partido antes, tá? They had forgotten your name. They had forgotten your name significa que eles já tinham esquecido o teu nome antes e ainda assim voltaram a esquecer o teu nome. Não é novidade eles esqueceram o teu nome. Já tinham esquecido uma ou duas vezes e ainda assim no passado recente eles voltaram a esquecer o seu nome, ok? Então, hoje falamos sobre o Past Perfect Tense, que é uma continuação do Present Perfect, é uma continuação de questões gramaticais importantes. E a próxima aula vamos falar de Preposition of Place. Não esqueça, baixa aqui o apontamento no PPT, faça o exercício, manda o exercício para mim ver até que nível se encontras e essa interação vai te tornar expert na matéria. Thank you very much for attending this lesson. See you next time. I got you, my friend.